programa de hoje, o quarto da série que mostra o Fórum de Inovação, que foi promovido no último dia 3 de maio na Arena do Conhecimento da AgriShow, iniciativa da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, da própria AgriShow e também do Brasilagro. Nós vamos ter uma apresentação de Silene Rodrigues, da Labware, que falará sobre tecnologia do campo ao consumidor garantindo a qualidade. Depois nós teremos a palestra a cargo de Alex Fossel, diretor da John Deere, que vai falar sobre agricultura de precisão. E o encerramento que será feito por Luiz Carlos Corrêa Carvalho, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Então vamos a um rápido intervalo e voltamos com Silene Rodrigues, seguida de Alex Fossel e de Luiz Carlos Corrêa Carvalho, presidente da ABAG. E queria já chamar para cá a Silene Rodrigues, da Labware, que vai falar sobre tecnologia no campo, do campo ao consumidor, garantindo a qualidade. Por favor, Silene. Boa tarde. Agradecer o convite, a presença de todos aqui. E eu vou querer falar um pouquinho da tecnologia, que antes a gente podia ver como presente apenas em indústrias ou em laboratórios fechados, mas que hoje representam uma realidade dentro do campo, não, mas no campo. Bom, qual o objetivo? Então, falar do que é realmente o tema mais atual em relação à parte de agricultura. É falar de inovação, é falar de trazer todo tipo de tecnologia disponível hoje e que é utilizada no campo. É falar um pouco também da gestão de informações no campo, de como o campo é hoje visto como um laboratório a céu aberto. Então, todo tipo de informação que a gente pode captar no campo em relação a diferentes processos, sejam de desenvolvimento de produto, pesquisa e desenvolvimento, melhorias, né, de produtividade, análise de pragas, avaliação ambiental, tudo isso é informação, e se a informação pode ser tratada num sistema como uma informação de laboratório. Então, o que a gente acaba trazendo para isso? Qualidade da informação e a conformidade. É você trazer informação rastreada, de qualidade, que vai do campo até o produto final. Porque você tem toda a rastreabilidade da informação de todo o processo, como aquilo foi desenvolvido. Se você tem, por exemplo, uma variedade que você adquiriu de um fornecedor que tem rastreabilidade de como foi feito o melhoramento genético dela, ou qual é a origem, quais foram os procedimentos utilizados. Então, falando de inovação, hoje em dia, como já falei, né, a gente tem um nível, né, uma qualidade e volume de tecnologias disponíveis. Então, a gente tem dispositivos móveis para coleta de informação, a gente tem dispositivos que estão conectados aos tratores, tanto para você dar toda a parte de geolocalização, ou até mesmo de como ele faz o caminho, né, dentro dos plantios para você identificar diferentes mudas ou diferentes processos que você está rastreando num desenvolvimento de produto, por exemplo, como também interfaces. Então, você tem aquisição de dados no campo, você pega esses dados, transfere, por exemplo, para uma análise estatística ou para realizar avaliações do seu processo, para definir relatórios. Então, tudo isso está te trazendo um tipo de interface. Você tem a informação que antigamente a gente tinha, ela de forma dispersa, sem muito conteúdo, sem qualidade, e você traz para dentro da empresa, verificando qual a qualidade dessa informação. Então, dentro dessas tecnologias disponíveis, a gente pode hoje amarrar todas essas funcionalidades, todos esses dispositivos disponíveis, desde uma máquina de alta tecnologia que vai capturar informações, até um menor dispositivo, e a gente pode agregar tudo isso dentro de um único banco de dados e transformar isso em informação de altíssima qualidade e que vai agregar muito valor ao seu processo e vai trazer a rastreabilidade até o seu produto final.
onde você pode ter qualquer tipo de comprovação, qual foi a origem do que você utilizou, quais foram os métodos utilizados e qual a qualidade daquilo que você está fornecendo. Então, a gestão das informações no campo, elas vão desde dados de plantio, a época que está sendo plantada, quais eram os tipos de variedade, tipo de solo, as interferências geográficas que você teve. Então, você vai capturar essas informações das suas avaliações geográficas, né, umidade, tipo de solo, mudança de clima, etc. Você pode ter métodos de melhoramento, onde você tem diferentes variedades e você vai fazer diferentes cultivos em ambientes diferentes, vai poder fazer também, de repente, um cruzamento por genética convencional. Todo esse tipo de método é informação. A produtividade, avaliar conforme diferentes métodos que vocês podem aplicar e também gerando informação de como essa produtividade é alterada. E parcerias também, principalmente com empresas que realizam desenvolvimento de pesquisa. E a partir dessas parcerias, vocês tanto se beneficiam de ter acesso ao que tem de mais atual, como também você pode utilizar a rastreabilidade dessas informações para garantir qualidade de produto. Bom, por que a gente considera o laboratório a céu aberto? O campo, ele tem informação, ele é um ambiente rico de informação, extremamente ativo. Então, todos os tipos de dados são considerados dados de relevância. Você pode extrair essas informações e tirar KPIs, né, indicadores a respeito do seu processo. Você pode verificar quais as variedades que estão mais adaptadas a diferentes ambientes. E quando você tem essas informações muito dispersas, você extrair, avaliar e chegar numa conclusão é muito mais difícil quando o sistema vem e traz essa informação para você totalmente organizada. Bom, quando a gente está, então, com esse monte de informação de diferentes origens, que estão também se acumulando durante anos, porque quando a gente fala, por exemplo, de melhoramento genético, a gente está falando aí de 8, 10 anos de trabalho. Como que você organiza essa informação? Você tem um monte de informação, você tem planilhas, você tem diferentes sistemas, onde você junta aquela informação num único servidor, num computador, numa planilha, e você extrai o que dali, né? Então, o que nós fazemos, a Labar? A gente trabalha com a organização da informação. Então, daquilo que a gente tem, de uma sopa de letrinhas, né, de um monte de informação colocadas num servidor e que a gente não consegue extrair informação, a gente coloca ela de forma organizada dentro do seu sistema. E a gente protege o seu conhecimento, trazendo resultados e você podendo verificar ponto a ponto qual é a qualidade e que tipo de resultado você vai tirar dessa informação. Isso traz um aumento de qualidade e também uma redução de custo de processo que às vezes supera 30%, 40%. E de que forma a gente faz isso? Essas informações, elas podem ser utilizadas através de controle estatístico do processo. Então, todas essas informações, o sistema pode te trazer essas avaliações estatísticas. Então, um sistema que você tem separado, você pode, na verdade, usar dentro de um único sistema. Então, você vai ter diferentes funcionalidades, desde o registro da informação, a rastreabilidade, você considerar todos os métodos possíveis, as pessoas que participaram, quando elas coletaram as informações, qual que é, de repente, o controle que você tem que colocar em relação a essa informação, se ela estava dentro ou fora do que era o seu esperado, do que era uma especificação de uma análise. Se você tem um laboratório ou se você tem um terceiro que presta serviços de análise, quais foram os resultados e transferir esse resultado para dentro do seu banco também de informações. Além disso, você vai tirar também todos os tipos de indicadores. Então, qual a minha produtividade, quais foram os meus melhores métodos, quais são as minhas áreas, qual é também a minha capacidade de plantio. Por exemplo, eu tenho áreas dedicadas ao desenvolvimento de produto ou melhoria de uma variedade. E o que eu estou plantando ali? Quanto que eu posso plantar? Qual é a minha programação? Quais são todas as ações relacionadas àquele plantio, àquele experimento? E de que forma as pessoas que estão trabalhando nessas ações vão ser distribuídas para executá-las, de forma que a gente não tenha algo programado e que não possa executar porque não tem pessoa para executar,
ou porque as coisas estão todas programadas num dia e a gente não tem máquina para executar aquela atividade. Então, o sistema pode organizar e dar alertas dizendo: esse usuário ou esse seu breeder, ele tem capacidade para fazer X análises no dia. Passou disso, ele te dá um alerta e você pode organizar isso dentro de uma agenda ou transferir essa atividade para outro responsável. E como a gente faz isso? Então, a Laber é fornecedora de uma plataforma de soluções, onde a gente tem o LIMS, que como padrão é um software de gestão de informação de laboratório, e o LN, que é um caderno eletrônico de laboratório. Por ser uma plataforma com mais de 30 anos aí de experiência e com mais de 1.000 clientes distribuídos pelo mundo, a gente tem mais de 500 módulos dentro dessa plataforma. Dessa forma, a gente consegue adaptar todos aqueles processos que a gente enxergava antes como se fosse só de um laboratório fechado, um processo simples, né, de análise, resultados, interface com os instrumentos de bancada, a gente consegue extrapolar isso para dentro do campo. Então, a gente consegue rastrear as informações em que você está colocando dentro do caminhão, o seu caminhão balança, o seu dispositivo móvel de coleta de informação e diferentes informações que acontecem em campo, e transfere isso para dentro de um sistema. Total rastreabilidade dos dados e total confiabilidade dos dados. Então, você sabe como extrair essa informação sem que você tenha que buscar um arquivo de 6 anos atrás com um dado que você não sabe se foi alterado ou não. Então, traz isso aí, você tem confiança naquela informação que você está trabalhando. Através disso, o sistema ele vai ser integrados desde instrumentos menores até, de repente, como eu falei, um caminhão balança. Ele pode estar na nuvem, ele pode ter conexão web para coleta em campo, locais em que você não tem acesso, né, a um 4G. O sistema pode trabalhar offline, fazer todas as coletas de informações, manter a rastreabilidade e, no momento da conexão, ele transfere essas informações com toda a validação do método. E ele também pode ser interfaceado nas empresas que utilizam algum tipo de ERP ou algum outro tipo de instrumento. Você já tem um software estatístico que você utiliza e que de repente você não quer alterar, não quer modificar, você pode, o sistema, o LIMS, ele acaba fazendo essa transferência de informação, então expondo todas aquelas informações que você coletou e que está protegidas dentro do LIMS, para que esse software estatístico faça essas análises e devolva também imagens, gráficos, o que você tiver que anexar ao seu processo. Mas, de qualquer forma, você continua mantendo aquela informação protegida dentro do sistema. Além disso, também são oferecidos Visual Workflows, que a gente chama. O Visual Workflow são processos simples, onde você pode colocar num tablet, num dispositivo móvel, ou mesmo numa estação de trabalho, num escritório, etc., onde você enxerga o passo a passo daquilo que tem que ser feito. Você sabe quais são as atividades a vencer. Se tem um plantio, se você tem que passar uma máquina ou colocar algum tipo de controle de praga, ou fazer um corte, no caso de experimentos, né, com fases de cortes diferentes, etc. E você tem esses alertas, você tem a comunicação entre equipes, você tem a definição de relatórios que são gerados automaticamente e que muitas vezes, às vezes, levam semanas para quando você tem que, de repente, registrar algum tipo de informação de forma oficial ou até mesmo uma nova variedade. Além disso, como eu falei, né, você consegue ter esse trabalho estatístico e também registro de informação, onde você agrega toda a qualidade de resultados. Esse tipo de qualidade de resultado é o que a gente hoje tem visto muito em questionamentos de processos, que vão desde uma indústria farmacêutica, também na parte de agricultura, onde você tem que saber qual a qualidade do produto que está se entregando no mercado. Do produto final, onde você tem um código de barra numa embalagem, você consegue, dentro de um sistema de quem produziu, de quem forneceu esse material, trazer a origem, de repente, do fornecedor que fez o desenvolvimento, melhoramento genético daquele produto. Então, a rastreabilidade vai garantir com que você não seja questionado, você não passe por um processo
onde você não sabe qual é a origem daquilo que você está trabalhando. Eu comprei uma variedade, de repente, de uma cana, e qual que é a origem dela? O que foi alterado? Tem modificação genética? Quais foram os genes inseridos? Qual foi a origem? Quando ela foi produzida? Quem é o fornecedor? Todas essas informações ficam rastreadas dentro do sistema, e isso durante anos, sem que você perca, desde versões diferentes de documentação, de variedades e etc. Então, além disso, também relatórios, onde alguns dos nossos clientes a gente percebe que relatórios, principalmente desses processos longos de 6, 8 anos, de repente, de um desenvolvimento de produto, você tem informação que está fora, está desagregada. Então, para você gerar um relatório final, para você fazer, de repente, uma patente, um registro de uma variedade, ou para você fazer o lançamento final de um produto, você pode levar, às vezes, 3, 4, 6 meses, como eu já vi alguns clientes, para reunir essa informação toda, validar, ter certeza de que ela é real, porque é um problema muito sério, de repente você está falando que desenvolveu um produto de uma forma e depois ser comprovado que aquela informação não era concreta. E o sistema, ele acaba fazendo isso em segundos, porque ele já tem previsto quais são as informações que ele tem reunido dentro de um relatório para gerar essa informação final. Bom, e quem usa esse tipo de software hoje no mercado? Aqui no Brasil, a gente tem alguns clientes, como, por exemplo, o próprio Lanagro, o Mapa, que os laboratórios e análises todas que chegam nele passam hoje pelo software da Labor. Pessoal também de celulose, desde mineradora. Então, é um sistema extremamente flexível que atende do campo ao laboratório em diferentes tipos de indústria. O Labor não tem nenhum tipo de indústria que ela não consiga atender o modelo de trabalho. E isso permite com que a gente se ajuste, mesmo nos casos mais extremos de diferença, né, de processo, principalmente nos casos de desenvolvimento. Bom, para concluir... e o que é importante ter um sistema desse tipo? Você acaba reduzindo todo o tempo de liberação de resultado, seja o resultado do que você tem em campo, de avaliações que você está fazendo, afinal, essa informação está indo em tempo real para as pessoas envolvidas que têm que tomar algum tipo de ação. Você tem diminuição de erros de transcrição, então você não tem mais uma planilhinha numa prancheta, ou você não tem mais uma informação que está num Excel e que você não sabe se alguém alterou e depois você vai usar para fazer um relatório. Você acaba tendo uma transferência online dessas informações com toda a rastreabilidade e também vai rastrear quem coletou essa informação, quem transferiu, data, hora e etc. E também há dados e informações. Então, as pessoas que fazem a gestão dessa informação, que precisam verificar o que está acontecendo e como originou essa informação, elas podem ter o acesso. Você pode ter acessos restritos de quem executa e deve enxergar só aquilo, qual é a parte, o que ele tem que executar, como de gestores, que podem ver todo o processo de tirar indicadores de como está o andamento desse processo. E, dessa forma, você acaba tendo um ganho geral de produtividade. Afinal, você não tem retrabalho para reavaliar informações que você não tem garantia de que eram concretas. Você consegue extrair informação de forma muito mais rápida, inclusive fazer com que o sistema gere essas informações automaticamente, enviando notificações, e-mails, SMS, etc. E você acaba tendo uma produtividade muito maior, porque você está transferindo toda essa qualidade de informação para o seu produto final. Qual o retorno, então? Otimizar e ter integridade de dados, que hoje também é um dos pontos que mais se fala, que é você ter certeza daquilo que você está rastreando de informação, ter confiabilidade deles, poder rastrear todo o seu processo, tudo que você fez, o que você desenvolveu de métodos, sem ter dúvidas de quais foram os métodos e quando eles foram realizados, toda a diminuição de erros, liberação rápida de resultados, eficiência e suporte a decisões ágeis, que vão não só desde do processo de desenvolvimento ou de melhoria genética, de repente, de uma variedade, mas também em ações maiores dentro de gestões dentro da empresa, porque você acaba tendo indicadores que vão atender toda a empresa. Bom, eu falei rapidinho, que o tempo é curto. Obrigada para você. E quem quiser entrar em contato ou seguir a gente no LinkedIn, aí eu posso passar mais informações também, até fazer uma apresentação no sistema.
Bom, antes do encerramento que vai ser feito pelo presidente da BAG, o Caio Carvalho, eu queria chamar para a última apresentação o Alex Fossel, que é diretor da John Deere, para falar sobre agricultura de precisão. Ontem, eu queria lembrar, a gente teve uma coletiva de imprensa da John Deere que falou basicamente sobre isso, assim, além dos investimentos, da questão financeira, dos dados financeiros e perspectivas de venda. A John Deere falou muito sobre a questão de agricultura de precisão e também de um assunto que eu quero conversar com o Caio e provocá-lo depois no final, que é sobre as ações que o setor privado estão fazendo para suprir uma ausência do Estado, principalmente em questão de conectividade ou da falta de conectividade, que foi um dos temas tratados lá no começo pelo Silvio Crestana, que falou sobre isso, que é um dos grandes gargalos do setor. Boa tarde. Eu estou me sentindo um pouco culpável, porque para a pessoa que é estrangeiro, especialmente quem fala espanhol, o tema do sotaque é sempre difícil. E eu escolhi visitar a Chile. Eu sou chileno. Este final de semana, eu cheguei aqui hoje. Assim que o sotaque vai estar mais forte que nunca. Eu espero o que eu fale, vocês vão entender. E qualquer coisa, por favor, eu fico feliz de repetir, tá? Assim que vou me apresentar. Meu nome é Alex Fossel, chileno, e claro, estou aqui no Brasil há 4 anos, gostando muito do Brasil. Realmente um país maravilhoso, e não só isso, também um país que eu penso está motivando os desafios maiores de inovação dentro da John Deere, globalmente. Então, vamos falar um pouco disso. Antes de começar a falar da tecnologia e tudo isso, eu gostaria de destacar aí a apresentação da Michelin, porque vocês falaram justamente de quanto a tecnologia vai no pneu. E a maioria das outras apresentações estão focadas na tecnologia de dados, internet das coisas, conectividade. Mas eu comparto o ponto que a agricultura de precisão não é necessariamente um manejamento e gerenciamento de dados, mapas de rendimento. Muitas vezes é tão simples como um correto lastreamento do trator. Isso, da minha parte, é agricultura de precisão. Então, vamos falar daqui para frente, ainda que muito do que eu vou falar tem componentes eletrônicos de dados e outras coisas, mas vamos começar isto com uma ideia de que a agricultura de precisão tem uma definição bem ampla, tá? Começando por ter um trator bem lastreado. Pode ser? Vamos lá. E eu acho que a motivação é bem clara. Nós vamos ter essa grande população no futuro, e talvez o que eu gostaria de me focar um pouco é a importância do Brasil, a importância da Latinoamérica, mas a importância do Brasil e como cada vez mais estamos vendo uma participação que está aumentando dentro da produção global. Em outras palavras, a produção do Brasil e da Latinoamérica está crescendo e ficando cada vez mais relevante na produção global. Por que isso é relevante? Vamos pensar aí do ciclo agrícola um pouco com a mentalidade dos americanos, né? Que os americanos têm esses ciclos de frio, o inverno, que para tudo e tudo começa. E o americano geralmente pensa no ciclo agrícola: preparo de solo, plantio, tratos culturais, colheita e depois planejamento. E eles aproveitam de fazer durante o inverno planejamento para outro ano, aproveitam de fazer tudo o que é a parte de manutenção, inspeções. Eles realmente têm um privilégio. O que acontece com nós? Que quando estamos colhendo já estamos plantando. Temos uma safra, segunda safra, talvez alguns tenham 3 safras, e depois o que acontece? Bota gado e continua produzindo. Então, é muito diferente.
Não é isso que os americanos pensam, mas é isso seguido de outra cultura e de outra cultura, e isso faz que a complexidade de fazer a agricultura de precisão aqui no Brasil é maior, é bem maior. Então, por isso que isso dá uma oportunidade para todas as pessoas que estão trabalhando em inovação, justamente para que se focarem nos problemas aqui do Brasil, por a complexidade e por a oportunidade de produzir para o mundo. Quando nós falamos do ecossistema do produtor, aí temos ao produtor brasileiro. E que temos? Temos várias das companhias que apresentaram antes que nós aqui. Temos defensivos, temos químicos, temos sementes, temos decisões de máquinas, decisões de tempo, de quanto, decisões baseadas no clima. É um elemento muito complexo. E uma das coisas que a gente está enxergando é que a John Deere, assim como outras empresas, estamos todos nos focando para tentar resolver isso e dar uma solução integrada para viabilizar a agricultura de precisão. Porque senão fica tudo em tecnologias que não estão completamente integradas. Gente, até aqui, estão me entendendo? Sim? Ótimo, muito obrigado. Dois exemplos que a John Deere está trabalhando para tentar agregar dados e tentar dar uma solução mais completa para que o produtor vai se beneficiar da agricultura de precisão. Uma deles é o Guide Fleet. Vocês conhecem que a John Deere teve a oportunidade de trabalhar em parceria primeiro e depois adquirir a Autec. E um dos produtos de gerenciamento de frota justamente esse. É um produto que permite acompanhar o que cada uma máquina está fazendo. É uma solução multicolor, pode ser para máquinas John Deere assim como para outras, e entender como que o tempo das máquinas e dos operadores estão sendo utilizados para optimizar. Esse é um exemplo de solução que justamente está tentando trabalhar com todos os ativos, todas as máquinas do produtor. Outro que está vindo já logo é o Centro de Operações John Deere, que é uma plataforma de dados em vários aspectos similares a plataformas que têm sido faladas aqui hoje, e vamos continuar todos trabalhando para uma maior integração, que justamente é a possibilidade de juntar na mesma plataforma dados de máquina, dados de clima, dados de produtividade, modelos agronômicos, para proporcionar ajuda na toma de decisões. E, além disso, essa tendência para cada vez trabalhar mais em máquinas inteligentes para aproveitar os dados, isso está causando não só um trabalho na parte de tecnologia, na parte de dados, na parte de sensores, na parte de eletrônica, mas também nas máquinas, o equipamento está virando cada vez mais inteligente. E eu acho que, para dar uma perspectiva, até a década passada era cada vez maior, com mais potência, mais grande. Agora estamos trabalhando simplicidade. Uma coisa muito importante, porque com essa migração de pessoas desde as áreas rurais hacia as cidades, que nós temos visto nas últimas décadas, o que acontece? Já não tem mais pessoas bem treinadas no campo. E eu acho que isso é uma das tarefas que todos nós temos que trabalhar. Como que vamos levar a inovação ao campo? Então, as máquinas, os sistemas e tudo isso tem que ser adaptado para pessoas que nem sempre, operadores que nem sempre vão ter essa preparação. E por isso que é muito importante que sejam simples. E a inteligência não tem que ser necessariamente trabalhada ou ajustada por operador, muito mais automatizadas, para que sejam muito mais fáceis de operar. E aí é onde nós temos, por exemplo, uma das grandes diferenças da experiência do usuário do que está vindo dos Estados Unidos, de Alemanha, ao respeito de que nós precisamos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quanto menos opções, melhor. Quanto mais automáticas sejam as máquinas e os ajustes sejam feitos por a máquina ou desde a fazenda, é melhor. Que é o contrário.
O americano tem o paradigma que ele está trabalhando na sua máquina e ele quer trazer o escritório para o trator. Aqui nós estamos tentando levar o trator para o escritório, é justamente o contrário. E isso está acontecendo em máquinas de colheita, máquinas de tratores, em tratores também estamos trabalhando para que cada vez mais esses tratores estejam conectados, tanto para o uso dos dados, mas também para melhorar a disponibilidade e um atendimento mais rápido, no caso de ter algum problema. Como nós podemos aproximar esse tema, abordar o tema da agricultura de precisão de um jeito que seja fácil de entender? E aí, de nossa perspectiva, nós temos essas três áreas. Trabalhar a John Deere e os concessionários para conectar pessoas, tecnologia, equipamento, conhecimento para um melhor desempenho da máquina, um melhor desempenho da operação, isso que os americanos falam de job, o trabalho que tem que ser feito, e para apoiar melhores decisões agronômicas. Vamos ver um exemplo aqui com um vídeo. O que é otimizar uma máquina? Uso de dados do equipamento e serviços via concessionário com o objetivo de analisar a máquina e extrair todo o seu potencial. Vou te dar um exemplo. Em uma operação de plantio, o JD Link pode identificar se há um excesso de patinagem, o que leva a um consumo elevado de combustível. Através de serviços como lastreamento, você pode economizar muito mais ao final da operação. Com o JD Link, você também pode ser avisado se o seu operador está usando adequadamente o piloto automático. Com este recurso, você controla problemas como sobreposição, perda de áreas e produtividade. Além disso, o JD Link, que ainda tem alertas de falhas, que permite que o concessionário ofereça serviços proativos. Tudo para que a sua máquina esteja operando o máximo de tempo possível. Antes de passar ao seguinte, gostaria de voltar a um ponto que eu fiz ao começo. Precisamos nós conectividade para que esse trator esteja optimizado. Na verdade, a conectividade faz tudo mais fácil, porque envia os dados e ninguém tem que estar olhando de perto. Mas, na minha cabeça, basta com um concessionário proativo para que ele trabalhe com o cliente. Vamos fazer uma medição de patinagem e vamos estabelecer qual é o óptimo e vamos a regular e optimizar. Claro, o JD Link, conectividade, vai nos dar uma facilidade, uma eficiência, vamos poder fazer isso, o concessionário vai poder fazer isso mais rapidamente, com menor custo e tudo isso. Mas eu acho que muitas vezes nós caímos quase que focados na tecnologia. E em verdade o que nós estamos tentando fazer é oferecer um serviço que nem sempre depende de conectividade. Então, eu acho que grande parte do valor a gente já pode trabalhar e pode adicionar para os produtores. Agora com o JD Link, sem dúvida vai ser ainda melhor. Alguém falou antes, mais cedo, do tema de cintilação, que também afeta só a nós. Cintilação é quase que uma ironia, um sarcasmo para o Brasil. E por quê? Porque o piloto automático viabiliza exatamente trabalhar de noite. Isso que o piloto automático efetivamente está fazendo, está estender as operações de noite. Ninguém pode plantar hoje de noite se não for por o piloto automático. Então, qual é a ironia? Que justamente nesta região nós temos um efeito que atrapalha o piloto automático de noite quando tem mais valor. É por isso que para todo mundo resolver e melhorar o tema de cintilação é uma coisa realmente muito relevante e necessária para continuar desenvolvendo a agricultura de precisão. Aqui nosso novo receptor Starfire 6000 está avançando e mostrando muito bom resultado justamente em ambientes com alta cintilação. Mas não é o único, outras empresas também estão avançando. O que é otimizar Vamos falar agora operação? Da optimizar a operação. Utilização de serviços que consolidam os dados de cada máquina em uma única base para uma análise mais profunda e planejamento da operação.
Vamos com um exemplo do segmento de cana. Para uma boa colheita, é fundamental não danificar a suqueira. Apenas a tecnologia do novo receptor SF6000, com a precisão e repetibilidade RTK, permitem que as colhedoras de cana trabalhem na mesma linha sem danificá-las. Mesmo em eventos de forte cintilação, as famosas explosões solares que afetam a recepção de sinal de satélite. Outro excelente exemplo é a redução do custo da operação através da gestão de frota Guide Fleet. Utilizando o despacho dinâmico de tratores, você pode minimizar os tempos de espera do transbordo e assim gerar redução de consumo de combustível e manutenção, incrementando a quantidade de cana colhida por dia e fluxo mais constante de alimentação da usina. Aí temos um exemplo de como uma coisa é a optimização de máquina, onde estávamos vendo o tema de lastreamento. Aqui nós estamos olhando um caso de optimização das operações, que é quando várias máquinas estão trabalhando juntas. Então, voltando ao tema anterior, o ciclo produtivo tem várias fases. Tem aí a preparo de solo, plantio, tratos culturais, colheita, planejamento, e a tecnologia está nos ajudando a melhorar cada um deles e a melhorar o ciclo produtivo completo. E não só para melhorar cada uma das tarefas ou das operações do ciclo produtivo, mas para apoiar justamente a tomada de decisões. Como tornar mais fácil a tomada de decisões agronômicas? Através de produtos e serviços que permitem que você integre suas diversas fontes de informação. Máquina, operação, condições de solo e clima, mapas de produtividade, prescrições agronômicas, entre outros. Pensando nisso, a John Deere trará uma tecnologia para você centralizar essas diversas informações, inclusive aquelas fornecidas por seus parceiros, como agrônomos e fornecedores de insumos. Isso permitirá tomadas de decisão mais rápidas e assertivas, podendo até mesmo enviar o comando para suas máquinas sem sair de seu escritório. Vem aí o Operations Center. Não é incrível? Mas você deve estar se perguntando, teremos tecnologia? Você está se perguntando, temos tecnologia? E essa pergunta é uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês. Qual é o principal desafio neste momento que nossos produtores têm frente à possibilidade de melhorar suas decisões agronômicas com todos estes dados? O que vocês acham é o principal gargalo? Alguma ideia? Conectividade, sim, mas eu acho que estamos avançando nisso. Eu vejo várias empresas que estão avançando. Eu vou falar da minha perspectiva, qual é o principal gargalo. Nós falamos muito de ter dashboards, de ter telas com índices bem claros de informações para que os produtores possam tomar decisões. Mas tomar a decisão é uma coisa. Ter a estrutura organizacional, estou falando que o produtor vai ter a estrutura do jeito que ele olha essas informações, toma a decisão e as mudanças acontecem, seja uma usina, seja um produtor de grãos, seja quem seja. Eu acho que o principal gargalo que nós temos, que muitas vezes nós estamos assumindo, estou me incluindo aí, que basta como apresentar a informação, e não é isso. Nós temos que trabalhar juntos para apoiar ao produtor, ter essa capacidade de tomar essa informação e fazer algo acontecer, porque senão todo esse valor potencial que nós estamos trabalhando para criar não chega à sua realização. Mas é uma jornada, estamos todos trabalhando nisso, eu sou muito otimista que vamos chegar lá, e nossos produtores também. Então, para resumir, o Operations Center está conectando concessionários e seus serviços, parceiros, muitos deles falaram aqui hoje, as máquinas mesmas, os operadores e o campo, com muitas outras informações que podem ser de clima, de solo e de outra natureza. E a mobilidade é uma coisa que também é uma grande tecnologia que está dando essas informações aqui no bolso.
E não somente onde, mas também no momento em que essas informações podem ser úteis. Por isso que estou muito otimista. Em verdade, o fato de ter essas informações na minha mão, lá no campo, eu já consigo falar com um operador para que ele faça melhor. Ou consigo falar com o líder da frente de um frente de colheita de cana, para ele organizar melhor os tratores de transbordo, por exemplo. A informação vai estar onde tem que estar, no tempo que tem que estar e com as informações certas. Vou pular estes exemplos americanos. Gostaria de finalizar somente agradecendo e mais uma vez, o Brasil tem o potencial de continuar crescendo e ser cada vez mais um elemento sumamente importante de produção global. Mas por a complexidade da agricultura tropical, um pouco a falta de conectividade, mas principalmente por a falta de pessoas treinadas no campo, nossa tarefa é bastante mais difícil e desafiante. Mas vamos trabalhar juntos, Muito obrigado. Obrigado, Alex. Para encerrar o Fórum Inovação, eu gostaria de chamar o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, o Caio Carvalho, e para fazer o encerramento e provocando ele aí sobre essa diferença aí entre o público e o privado aí, essa falta de mão de obra, falta de conectividade e até onde as empresas aí que são parceiras podem chegar e suprir essa falta que o setor público não dá. Apesar de, é bom lembrar, que a Embrapa é um grande exemplo do que o setor público pode dar de avanço tecnológico para o agronegócio. Obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer muito ao apoio de todos que participaram com palestras, as empresas, cada uma delas, queria nominá-las. Nós tivemos aqui apresentações que se iniciaram com a Embrapa, que é uma parceira da BAG, e um exemplo de como é que o Estado poderia fazer as coisas num outro nível, Agradecer a Bayer, a Jato, a BASF, a Syngenta, a Labware, a Michelin, John Deere, enfim, pelo esforço em estar trazendo aqui para nós uma visão que o tempo todo que eu pude aqui observar relacionado a 3 grandes temas globais, que foi muito bem apresentado pelo Silvio no início, que é a questão da escassez, da governança e da complexidade. E a pergunta que vem do Gustavo, a quem agradeço muito pelo esforço da coordenação, todos nós da BAG ficamos muito contentes com a sua participação. Na verdade, a questão da governança é hoje, Gustavo, para mim, um tema de uma relevância danada, e eu quero justificar. Nós passamos os últimos, 18 anos, enfim, com uma visão absolutamente distorcida, no qual o Estado tudo podia, toda a força do Estado acabou dando no que deu, gente. Então a gente vai do extremo, com uma visão muito ideológica e distorcida, que acabou trazendo a essa presença do Estado, estando presente onde não devia e não estando presente onde devia. Esse é um ponto relevante da sua observação. Hoje a gente ouviu aqui as apresentações do setor privado, de uma forma objetiva. Nós vimos numa trilha que foi apresentado pelo Silvio, que está aqui. O Silvio nos trouxe, de fato, os 3 temas globais, quando ele fala em escassez, governança e complexidade, e os desafios todos. E a gente passou a ouvir cada uma das empresas e o esforço que cada uma está fazendo na busca da melhoria. A questão da escassez, que eu queria me referir, Silvio, é alguma coisa que tem cada vez me preocupado mais. Na verdade, é impressionante isso, mas o fato é que a lógica da escassez ela é recente. Há muito pouco tempo a gente começou a ouvir, desde o Clube de Roma, nós estamos falando da década de 80, que foi ontem. A gente começa a ouvir os tratos dados à questão da escassez sem uma visão bitolada malthusiana, mas uma visão real dos limites do planeta, do ponto de vista físico, claramente. Por outro lado, vamos dizer assim, com uma visão
prospectiva que nós temos visto a cada dia, que é a questão do crescimento da população, crescimento da renda per capita dessa população, quer dizer, o aumento de gente na chamada classe média, o processo de urbanização trazendo a mudança de hábitos muito fortes, né? Tudo isso, digamos assim, fazendo uma pressão muito grande na lógica da sustentabilidade, quer dizer, a pressão em produzir ou em usar os recursos disponíveis de uma forma sustentável, ou seja, não se pode fazer como antes, não se pode desmatar, ou seja, uma pressão muito forte que obviamente traz para o setor privado, para as grandes empresas de insumos modernos, empresas industriais, esse desafio que foram aqui apresentados hoje. O nosso grande desafio é confrontar os limites físicos do planeta com os não limites da produtividade, não é? Que é o que a gente está procurando. Como é que a gente aumenta a produtividade de uma forma efetiva através da inovação? Quando a gente escolheu como a BAG a inovação, é justamente isso. É a grande resposta que nós temos na visão da sustentabilidade e para fazer frente aos limites físicos do planeta, né? Então, a questão da inovação que foi aqui discutida, com rupturas tecnológicas fundamentais, com ganhos de gestão, e principalmente com investimentos cada vez mais fortes em pesquisa e desenvolvimento. Me preocupa muito, em várias das cadeias produtivas, uma redução negativa de investimentos em P&D, seja de governo principalmente, mas também do setor privado. Isso tudo, digamos assim, numa linha que tem uma cara do modelo brasileiro, que é o stop and go. Stop and go, vai e volta, né? A gente consegue ter uma Dilma, por exemplo, que é um stop do tamanho do mundo, né? Mas o setor privado continua na linha do go and go, e é isso que a gente ouviu aqui hoje. Então, uma das coisas fundamentais, que é uma preocupação crescente de todos nós, é o conceito do uso integral da biomassa. Nós não podemos desperdiçar, não só alimentos acabados, ou no nível do uso, como em restaurantes, como no nível do produtor, buscando cada vez mais o uso integral da biomassa, uma escala industrial cada vez maior, reduzindo custos fixos, né? Reduzindo custos, permitindo, digamos, uma resposta mais rápida de oferta. E a gente acaba ficando com 3 questões fundamentais. Primeira, a questão da lógica, que é aquilo que nós estamos falando aqui, que o Gustavo estava colocando. Como é que faz essa questão de Estado e setor público? Como é que é essa governança? Como é que são essas parcerias? Como é que a gente pode traduzir isso em segurança alimentar, segurança energética, não é? Sustentabilidade? E a questão dos mercados abertos. A gente vai viver daqui para frente, que é uma coisa que está me intrigando demais, quando vocês começam a observar nas leituras todas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, uma visão cada vez mais protecionista, a volta ao protecionismo, que se a gente brincar, daqui a pouco o nosso setor começa a pedir proteção também. Eu tenho escutado isso em cada esquina, e isso é uma coisa que realmente me incomoda muito. Mas, enfim, eu queria dizer a vocês que esse seminário, a gente fez esse teste de fazer um seminário de inovação numa feira que tem tantos atrativos, que é óbvio que é difícil segurar o povo aqui dentro da sala, mas eu acho que a gente tem que continuar por aí. Nós vamos continuar insistindo nisso. A gente quer cada vez mais ter a participação de empresas do setor privado, do setor público, para poder trazer para cá, digamos assim, as expectativas que nós temos para a melhoria das condições do agronegócio. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos que estão aqui, que passaram toda a tarde conosco, agradecer muito as empresas que participaram conosco dessa aventura, e espero que o ano que vem a gente possa fazer alguma coisa um pouco melhor e cada vez mais poder participar desse processo de desenvolvimento do país. Gente, muito obrigado, agradeço muito a presença de vocês.